A paz de Cristo, irmãos, um bom dia. Aqui é o irmão Miro. Estamos aqui para mais uma vez refletir, sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã. E está aqui no livro de Números, capítulo 23, versículo 20, que é o versículo do mês da nossa igreja, que diz assim: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela transforma nossas vidas, nossos corações. E nessa manhã eu creio que Deus vai falar, mais uma vez está falando, tem falado nesses dias. E esse versículo, esse livro de Números, ele é muito profundo no que se diz a respeito de Deus e a fidelidade de Deus para com seu povo. Mas a gente percebe aqui algo muito específico para que Deus se posicione dessa forma com o povo de Israel. Aqui a gente vê um rei desesperado, o rei Balaque de Moabe, desesperado porque ouvia, ele conseguia, ele tinha as notícias de todo o avanço de Israel, de tudo que Deus estava fazendo para Israel. Então a fama de Israel corria por todos os cantos daquelas regiões, e o rei de Moabe, o Balaque, ele com certeza estava desesperado. E como sempre, o inimigo ele vai sempre buscar uma estratégia. E acredito que ele deve ter pensado, analisado, ele no mínimo, viu que se fosse por força, até porque o exército de Israel era numeroso, vinha vencendo sempre, ele percebeu que se for com armas normais, convencionais, ele não conseguiria vencer o exército de Israel. E aí ele busca uma alternativa, uma estratégia. O inimigo sempre vai fazer isso. Ele vai buscar uma estratégia, uma forma de vencer, de nos atacar, de nos atingir para tirar a nossa bênção. E não foi diferente aqui com Balaque. Ele percebeu que poderia, no mundo espiritual, ele entendia que essa questão da maldição, eu acredito que muitas vezes você vê um inimigo, às vezes o reino das trevas é mais prudente do que os da luz. Às vezes o inimigo ele é mais prudente do que a gente, e sabe do poder da palavra, sabe o quanto uma palavra amaldiçoa a uma vida, uma nação, e o quanto ela pode abençoar. E Balaque tinha essa visão espiritual aqui, e usou alguém, o profeta Balaão, para que isso fosse uma realidade, para que isso ocorresse. Mas, meus irmãos, o que diferenciou isso aqui? Deus era com o povo de Israel. Olha no versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Ou seja, o povo estava focado, o povo estava no altar, o povo estava voltado para Deus. Toda vez quando o povo de Israel se voltava, quando o povo se reinclinava para o Senhor era com o povo de Israel. Isso é a mesma coisa com a gente, irmãos. Quando a gente vive uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, uma vida de comprometimento, Deus ele vai ser sempre conosco. Então tinha uma promessa, tinha um compromisso, tinha algo que Deus estava com o povo por causa da atitude desse povo. E não foi diferente. A partir do momento que houve uma sentença do inimigo, uma estratégia do inimigo para atingir aquele povo, Deus ele não esqueceu, ele sempre lembra do povo dele, de nós. E na mesma hora Deus ele interviu, ele não deixou, e com mãos fortes, assim, de forma tremenda, poderosa, Deus atuou nessa questão. E ao invés de amaldiçoar o povo, Balaão foi forçado a abençoar. E é assim, meus irmãos, Deus ele vai agir no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar, mas Deus ele sabe o que a gente precisa, ele entende, ele sabe do mundo espiritual, e ele vai estar sempre nos protegendo, nos livrando do mal. Mas aí a gente precisa tomar um posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento de uma vida de santidade. E lá em 1 João, fala no capítulo 5, 1 João 5,18, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, amigos, assim, a gente tem que viver, irmãos,
em santidade, vivendo contra o pecado, né? Buscando uma vida santa, uma vida separada, uma vida dedicada a Deus. E assim eu creio que Deus ele vai fazer algo tremendo na nossa vida. A gente tem que realmente combater, odiar o pecado. Nós não quer dizer que nós não pecamos, mas a gente não pode se conformar com o pecado. A gente não pode achar que o pecado é normal. E a gente precisa se posicionar. E o povo de Israel estava nessa posição naquela época, e por isso Deus foi com o povo de Israel. Que a gente possa ser, né, estar nessa posição nesses dias, numa posição de santidade, numa posição de comprometimento, numa posição de fidelidade a Deus, numa vida totalmente dedicada e lutando contra o pecado, porque assim Deus vai nos livrar do maligno. O maligno ele não vai tocar, né? Aonde não, a maldição sem causa não tem efeito. E eu creio muito, né, que realmente quando a gente está com as brechas fechadas na nossa vida, o Senhor vai nos livrar, vai nos guardar e vai nos dar vitória, como deu ao povo de Israel. Um dia abençoado a todos. Que Deus os abençoe, irmãos. A paz.